Tadami. Companheiro Messias, vamos lá? Vamos, meu governador Elinho. Bom dia a todos. Eu quero saudar aí o nosso querido governador eleito, Elinho. Agora há pouco passou por aqui a companheira Marli. É uma sucessão de líderes que a gente aprende a cada ano, né? E esse ano nós vamos aprender o movimento, né? Aprender o movimento, porque nós somos movidos para servir, né? Então, eu tenho convicção que nós teremos um grande ano. Antes de começar a falar um pouquinho para o gabinete, né? Porque a minha fala vai ser nesse primeiro momento para o gabinete, eu quero dizer a felicidade que temos dessa união dos líderes de nosso distrito, né? A Janete fez um trabalho maravilhoso na ILCF, e esse ano, como secretária da Educação no município de Garça, ela pediu para ter um respiro, e aí volta para a mão do Tadami, que lá atrás, há 15 anos, idealizou uma moção. Imagine passar uma moção para cobrar do bolso do Leão, né? E todos acabaram se convencendo da importância, e aí nós nos tornamos isso tudo que estamos aí. Não podemos esquecer que, nesse período, 2 leões também deram uma contribuição para impulsionar, além da moção, que é o companheiro Flávio. Flávio gravou um CD e colocou à disposição do distrito. O companheiro Ricardo Comatos escreveu um livro e colocou à disposição do distrito à época, no seu ano. Então, a gente tem continuamente esses movimentos em favor da nossa fundação. E eu agradeço muito ao Tadami por ter dado a oportunidade de nós nos tornarmos o que hoje é em arrecadação. Eu quero aqui, antes de entrar no gabinete, demonstrar assim, a minha concordância com o governador Elinho, em que ele, gentilmente, colocou outros times junto ao Palmeiras nas camisas que serão comercializadas e sorteadas. Eu acredito que isso vai engrandecer, obviamente, o certame, mas eu tenho convicção que é muito mais fácil vender a camisa dos maiores campeões, né, que é a do Palmeiras atualmente. Então, eu acredito que não vamos ter problema, não. Pessoal, eu queria, antes também de entrar na questão do gabinete, eu toco muito pouco nesse assunto, mas dizer que no ano do Elinho nós teremos um ano extremamente importante, porque o Distrito LC8, com quase muita convicção, ou com convicção, poderá ter o diretor internacional tanto sonhado. Tem caminhado muito bem. A gente, como estava planejado, abriu mão agora para o companheiro do Paraguai, e nós vamos ao FOLAC da Colômbia em janeiro, com apoio dos diretores, com certeza, do Brasil, e aí a gente terá a possibilidade de ir para a Índia. Isso ainda está sendo administrado, mas existe uma boa possibilidade. É o meu último ano de endosso, né? E eu creio que nós teremos sucesso. E eu acho que para o Distrito LC8 é importante, isso não pertence ao Messias, mas pertence ao distrito. E esse é o início da minha fala. O nosso distrito, ele sempre foi vanguarda. Ele nunca andou a reboque. O nosso distrito sempre, desde que foi redistritado, ele é vanguarda. Ele é aquele que inova, aquele que está à frente. Veja o número de liderança que nós temos, unidas e sendo reconhecidas a cada ano. Esse ano a Marli fez um trabalho brilhante, foi motivo e é motivo de citações, porque ela levou ali na frente essa história de que pandemia não é sinônimo de paralisia, e com inovações pôde alcançar horizontes fantásticos, né?
mas nós estamos sentindo um deslize no nosso distrito, que nós precisamos corrigir antes que a gente entre num ciclo vicioso do loop do hábito da não participação. Então, nessa fala com o distrito, com o gabinete, eu quero focar muito no papel do presidente de divisão. O presidente de divisão ele tem um papel fundamental, e é ele que é o impulsionador do distrito, e nesse elo entre distrito e clube. Então, assim, quando nós alcançamos esse cargo, é um passo muito importante. Eu falo diretamente aos presidentes de divisão e região agora. É um passo importante, porque você adquire uma liderança que ela extrapola o próprio clube, e você passa a ser o elo de ligação entre o distrito e o clube. Eu me reporto aqui, eu fui presidente de divisão ali para os idos de 94, 95, 96, e eu me lembro que, enquanto presidente do clube, um pouquinho antes, um ano, 2 anos de Laios, quando falaram para mim, o clube vai receber a visita do presidente de região, eu me lembro bem, era o Pascoal, de Promissão. O clube se preparou para receber o presidente de região. E ele veio, falou o que tinha que falar, e nós aprendemos com ele. E veio o nosso presidente de divisão, também com baita de um respeito do clube para receber, que, coincidentemente, Hélio, era do seu clube, que era o Pádua, que agora mora em Bauru, e até não está no Laios nesse momento. Mas nós aprendemos muito, e ele fez a visita oficial. Ele veio e foi recepcionado de forma oficial numa reunião ordinária. E a gente está sentindo falta um pouco dessa participação estatutária do presidente de divisão. Mas quando você recebe um cargo, nós temos que ver que nós recebemos um cargo, mas com o cargo vem os encargos. E quando eu digo sim ao cargo, eu saio do trabalho voluntário e assumo um compromisso de fazer. E aonde está o que eu tenho que fazer? Está no estatuto. Então, eu quero chamar a atenção, inicialmente, do nosso gabinete para esse compromisso de fazer o que precisa ser feito. Eu me recordo aqui com o nosso distrito, companheiro Hélio, nas últimas nas convenções iniciais, em que nós tivemos redistritamento, a partir de 98, 99, tinha 100, 150, até 200, como foi na nossa, 200 e pouco, companheiros na convenção do Distrito Múltiplo. Então, o governador não se sentia sozinho, quase ia 100% dos delegados. E a gente viu isso se esvaziando um pouco. E me preocupa agora, porque nós estamos virtual, e nós teremos o nosso candidato ao Conselho de Governadores na próxima convenção, dia 25, e precisamos dos delegados lá. E quem é que tem o papel de conversar nos distritos? O presidente de divisão. Então, assim, eu vou começar a pôr uma apresentação, mas eu tinha que fazer esse preâmbulo para entender da importância que é esse cargo, que ele sai do clube e passa ao distrito. Ele amplia a sua liderança. E é preciso que a gente efetivamente exerça o cargo. Né? Não tenha vergonha de exercer o cargo. Não tenha vergonha de exercer a liderança. Eu fico muito triste quando alguns áudios, por incrível que pareça, os áudios, a pessoa pensa que não vai chegar ao conhecimento do outro, e os áudios acabam viajando e chega na mão de quem você está falando. Alguém que foi presidente de divisão querer indicar, ir contra
a fundação de um clube de interesses especiais e contra ao crescimento do nosso movimento. E ainda pior, tecer comentários indesejáveis e que as lideranças depois abandonam. Como nomear alguém a esse cargo de extrema relevância se o comportamento é assim? O presidente de região e divisão, ele deve ser tão comprometido como são os governadores. É tão importante o cargo de presidente de região que antigamente ele era considerado vice-governador. Então, eu queria chamar de volta para essa realidade. Eu vou fazer uma apresentação aqui para ter um norte sobre o gabinete, mas eu preciso, efetivamente, que mais do que as letras de uma apresentação, telas bonitas, que a gente pudesse se preocupar com a efetividade do exercício dessas funções, né? Porque o gabinete distrital ele é físico. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, mas cortou, Messias. Já voltou. Seu sinal está oscilando, Messias. Caiu. Messias está sem áudio. Deu uma queda do Zoom aqui e eu voltei agora. Eu vou realinhar de novo. Um momentinho, por favor. Deixa eu só fechar essa apresentação, senão ela não vai aparecer depois. Ok. Vamos lá de novo. Ok. Então, eu dizia que o gabinete ele é fundamental na vida do distrito. E não é o sucesso, no governador, não é você quem vai conseguir. Quem vai conseguir o sucesso é o clube, os presidentes de clube, e a soma do sucesso do presidente do clube se traduz no sucesso do governador. Por isso que o líder ele simplesmente mostra caminhos, e a execução é exatamente no clube, onde as coisas acontecem. Mas quem é o intermediário desse processo? São os membros do gabinete. Os membros que formam o conjunto de líderes que trabalha pelo governador e pelo movimento. Então, eu acho que é tão importante a gente entrar um pouquinho mais na composição do gabinete distrital. É outra coisa que é de suma importância. Então, veja bem, quem compõe o gabinete distrital no âmbito do distrito? O presidente dele é o governador de distrito. Os seus membros são vários membros. O ex-governador imediato, o primeiro e o segundo vice-governadores, o secretário tesoureiro distrital, o presidente de região, o presidente de divisão, e existem outros. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, ex-dirigentes internacionais ou dirigentes internacionais, eles passam a pertencer à composição do gabinete, porque o nosso distrito, o nosso estatuto já fala isso. Os PDGs, o nosso estatuto do distrito, diz que também faz parte do gabinete distrital. E o gabinete ele é de suma importância. Nós estamos errando um pouquinho, porque no gabinete nós temos membros com direito a voto e outros membros sem direito a votos. Os membros com direito a voto são chamados de membros deliberativos, e são esses que compõem o nosso gabinete distrital. Do outro lado, você tem os convidados, os assessores,
qualquer leão que participe de uma reunião do gabinete distrital, que podem ser os nossos membros consultivos, mas que não têm ao estatutariamente falando, o direito a voto. Quando eu ponho em votação para que todos se manifestem, eu tiro dos membros do gabinete a sua responsabilidade estatutária. E me soa populismo nós fazermos votações no gabinete distrital para que todo mundo vote. Não, só pode votar os membros que são deliberativos, que é essa composição que eu coloquei aqui. Por que eu falo isso? Porque o gabinete ele tem responsabilidades. Há previsão estatutária de que nós realizemos 4 reuniões do gabinete distrital, sendo uma, obrigatoriamente, até 30 dias após a convenção internacional. Uma segunda, ali próximo ao mês de novembro, uma terceira, em março, fevereiro, março, e a quarta, normalmente, junto à convenção distrital. Sabendo-se que, em outra instância, essas reuniões do gabinete distrital precedem as reuniões do Conselho de Governadores. Nós estamos perdendo um pouco esse link. Por que Laios montou essa estrutura e colocou essa possibilidade dessas reuniões com esses prazos? Vamos lá. Qual seria o temário, os temas a ser tratados nessas reuniões? Né? Então, por que é o primeiro RGD até 30 dias pós-convenção internacional? Simples, porque é nesse momento que o PEST, governador de distrito imediato, presta conta ao distrito do seu ano, em relatórios sucintos. Muitas vezes, na França, a gente vê alonga-se com premiações, mas não é esse o sentido da prestação de contas. As premiações nós podemos fazer à parte, para essas reuniões não ficarem cansativas. Nós temos que ali dizer, nosso distrito cresceu tanto, nós tivemos perda de tanto associado, as questões financeiras foram assim, nós, em relação à LCIF, foi assim, em relação a projetos, foi assim, em relação a serviços, foi assim. Quer dizer, é uma reunião de prestação de serviço de quem está saindo. E, ao mesmo tempo, é a primeira reunião do governador que está entrando. E aí o governador, vindo da convenção internacional, quer seja ela virtual ou presencial, o governador passa a sua mensagem, a mensagem do presidente internacional. Nós temos que entender que nós pertencemos a uma associação internacional e que ela tem suas regras, e ela deve ter continuidade, ela não é segmentada. Eu tenho visto, e aí eu volto a reforçar isso, clubes que se fecham em si começam a se enfraquecer e começam a prestar serviço somente que qualquer grupo particular prestaria. Não que não seja importante, mas é um clube que não evolui, não aumenta o seu horizonte na prestação de serviço. Distritos que se fecham em si, não observam essa participação internacional, também começa a minguar. Nós temos muito distrito chegando a menos de 1.250 sócios, o que pode torná-los provisórios. Então, o nosso distrito ele não pode perder essa característica. E na primeira reunião, o governador traz essa mensagem do presidente internacional, traz as novas visões que se tem no mundo internacional e incorpora as suas próprias visões para que a gente continue a crescer, continue a trabalhar. A segunda reunião, ela já tem um significado de mostrar o andamento desse primeiro semestre, como está caminhando e quais são os pontos de melhorias que nós temos que fazer. E aí, o que eu digo, o governador colhe subsídios nessa reunião do mês de novembro e vai para a reunião do Conselho de Governadores para poder lá discutir em âmbito de distrito múltiplo
o que acontece. A terceira reunião precede uma reunião do gabinete de governadores. Tem o mesmo sentido. E aí se aprova também a prestação de contas do primeiro semestre e o orçamento do segundo semestre. Nós estamos perdendo um pouco a noção da transparência dessas aprovações. Elas precisam ser feitas e o gabinete tem papel fundamental nisso. Estamos gastando na rubrica adequada? O orçamento cumpriu o seu propósito? É muito importante que nós mantenhamos isso. E é competência do gabinete. A quarta reunião é junto à convenção, que já é um momento de agradecimento ao gabinete, ao trabalho comprometido desses líderes que trabalharam para o sucesso do ano leonístico. Então, eu vejo isso muito importante e eu gostaria que, nesse ano, Hélio, a gente retomasse alguns pontos para que nós possamos não perder o caminho do crescimento. Quando nós não fazemos as coisas certas, a gente começa a ter que fazer certas coisas. E isso não é bom para o distrito, e já dizia muito bem o nosso querido Soliva. Então, é importante e fundamental que a gente observe. E aí eu desafio os componentes do gabinete distrital. Eu me nego a trazer aqui a lista de competências do gabinete distrital. Eu quero que vocês vão até o site, desça o Estatuto Internacional ou o Estatuto do nosso distrito e leia lá o que é competência do gabinete distrital. Competência estatutária, nós não delegamos. É indelegável, são nossas. Nós devemos cumprir. Então, um desafio aqui esse ano, Hélio, nessa evolução que sempre fazemos, a cada ano, é que, mesmo virtual, se observe princípios e as regras da eleição, das eleições e das competências do gabinete distrital. Eu quero também, eu estou aqui fazendo, que eu estou votando na GDL, senão vai passar meu tempo, eu quero trazer de novo essa questão de um calendário para que todos possam planejar o seu ano enquanto membro do gabinete, principalmente o presidente de divisão. Por que o presidente de divisão? Porque ele é o elo. E veja, eu trouxe aqui um calendário falando dos eventos dos primeiros 30 dias, dos eventos mensais, dos eventos trimestrais, semestrais, anuais, eventos internacionais e da área 3. Porque é incrível como que nós estamos alheios a esses eventos, sendo que o presidente de divisão é o cara que deva estimular a participação. Mas se ele não tem esse calendário, eu pergunto, como que ele vai estimular se ele mesmo não participa? Então, quem vai ter essa visão de estimular as pessoas a participar, o sócio do clube a participar, se nem ele mesmo sabe que as coisas acontecem? Então, eu pus aí na postura de vocês algo importante, que é o calendário anual. Então, vamos lá. O que deve fazer o tal do nosso presidente de divisão? Nos primeiros 30 dias, ele precisa dizer por que ele veio. Então, comunique com os dirigentes do clube recentemente eleitos na sua divisão. E hoje o clube tem, a Sandra deve falar mais tarde, um conjunto de dirigentes que vão além do presidente. Porque você tem atrelado ao presidente a equipe GAT. Serviços, liderança,
associados e mais um membro de LCIF que forma a equipe GAT do clube. Então, o presidente de divisão tem que conversar, porque o presidente de divisão também é membro da equipe GAT do distrito. Ele tem papel fundamental de fazer o elo entre os coordenadores GAT com o GAT de clubes. Ampliou a necessidade do trabalho dele. Então, nos primeiros 30 dias, você tem que dizer para os clubes, presidente de divisão e região, olha, eu sou o seu presidente de divisão, eu estou à sua disposição. Ligar lá para o GMT, GLT, GST de clube, olha, se você precisar, eu estou aqui para ajudar. E já prepara materiais para entregar para eles. Porque para você poder convencê-los, você tem que saber primeiro. Eu, em contato com os governadores do ano, eu fico muito entristecido quando ele fala, eu liguei para o presidente de região, de divisão, mas ele falou que não pode fazer nada. Não existe isso. O gabinete sempre tem que fazer o que o governador solicita. Quando é a visita oficial, ele tem que estar junto com o governador. Se são virtuais, ele tem que estar dentro da reunião virtual. E ele tem que preparar a reunião do governador antes, junto ao clube. Quando eu olho que marcou uma reunião e faltou presidente de divisão e região, eu acho um absurdo, porque ele assumiu o compromisso e não está participando. Eventos mensais, uma coisa que a gente reitera, ele deve ser ativo nas reuniões e eventos do seu próprio clube. Por que no seu próprio clube? Porque eu tenho dito, e agora a associação acordou para isso, porque eu não posso liderar se eu não sou um bom exemplo. Quando eu falar no final sobre um novo investimento da nossa associação, vocês vão ver que é importante que você cuide da própria casa. Eventos trimestrais, reuniões da divisão do comitê assessor do governador de distrito, eu vou tratar disso depois, e reuniões do gabinete distrital. É compromisso. Deve participar, mas não só participar e ficar assistindo. Não, participar efetivamente. Eventos semestrais, nós temos conferências e reuniões de distrito e de distrito múltiplo. Tem lá a reunião do Conselho de Governadores. Nós temos que participar. É aberto para todo mundo. Nós temos que conviver nesse ambiente. Muitas coisas podem ser aprendidas aí e você trazer para o clube. Nós temos eventos anuais, a convenção de distrito, a convenção e eventos de distrito múltiplo e a convenção internacional. Agora mesmo, nós teremos a convenção virtual internacional. Cadê nossos delegados de clubes? Nós temos 41 a 45 delegados inscritos. Poderíamos ter 84 delegados. Aí eu pergunto, onde está o gabinete da governadora para ajudar a governadora a fazer que o clube, pelo menos, exerça o seu direito de voto numa convenção internacional, que nem custo vai ter, custo de viagem e tudo mais. Basta o custo da inscrição, que é ínfimo. Teremos lá um show daquela menina que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, já disse isso. Então, um indicador, governador Elinho, um indicador de presidente de divisão e região, que a gente tem olhado bastante, é quantos seguidores ele leva, e se ele vai, né, nos eventos distritais, de evento de distrito múltiplo, e nos chamamentos para as convenções das 3 esferas. Eu me lembro que toda vez o nosso presidente de região e divisão vinha no nosso clube, quando eu fui presidente, e falava sobre isso. Tanto é que o meu clube criou, à época, e aí, Diogo, fica a ideia, criou um fundo especial e sorteava um casal para ir à convenção internacional. O clube bancava um casal na convenção internacional para que pudesse ter representatividade. Então, veja que nós estamos perdendo coisas importantes. E quando esse casal voltava da convenção internacional, ele normalmente conseguia levar mais 2, 3
com o próprio custeamento, e eles traziam toda a notícia da Convenção Internacional para o clube. A gente não ficava alienado. Então, nós temos que participar. E o estimulador, o grande incentivador de participação do clube é o presidente de divisão e o presidente de região, porque é ele que é o elo entre o distrito e o clube. E ele tem que trabalhar junto ao presidente de clube e à equipe GAT para que os associados se movimentem para isso. Nós temos eventos internacionais importantes, institutos de liderança, que a Sandra vai comentar depois na coordenadoria GLT. Nós temos os fóruns leonísticos, nós temos N possibilidade de nos relacionar com o mundo, além da área 3, que é o FOLAC, Fórum Latino-Americano. Meu Deus, eu estive em 2 FOLAC concorrendo a diretor, tinha muito pouca gente do LC8, eu fui apoiado por outros distritos. E eu gostaria muito na Colômbia, gabinete, de ter os meus amigos, companheiros de clubes participando do FOLAC e me incentivando. Se for online, que entre online. Se for presencial na Colômbia, vamos fazer um turismo na Colômbia, mas vamos vestir a camisa de um membro do distrito LC8 junto ao FOLAC. Isso demonstra a força do nosso distrito. Não adianta cantar, somos fortes e tal, mas lá na hora de falar para os outros, não tem ninguém, só tem meia dúzia de gato pingado. Então, o gabinete precisa conversar. Esse é o indicador do presidente de região e do presidente de divisão. Ele tem que conversar no clube antecipadamente, preparar para que isso aconteça. Se tiver dificuldade, pergunte. E eu vou mostrar para vocês que o presidente de divisão ele tem N ferramentas que são disponibilizadas a ele para ajudar o clube a crescer. E essa visita do presidente de divisão aos clubes é fundamental. Ele tem estatutariamente de fazer, no mínimo, uma visita ao clube. E aí é importante que ele se prepare, entre no nosso site e pegue todas essas ferramentas que estão disponíveis. Veja que tem esse e-Clubhouse, que o clube pode montar a sua página em cima da plataforma de lives internacional. Você tem modelo para um clube mais forte, ensina você alguns passos para que o clube se torne forte. Ao final do dia, hoje, na última fala, nós vamos estar lançando um desafio à divisão e região, com a aquiescência do governador Elinho. Nós vamos falar de GMA, Global Membership Action. E nós vamos unir nossos esforços para que nós não tenhamos, no próximo ano, nenhum clube prioritário na área do LC8. Essa é a nossa meta. Então, você tem que se preparar, presidente de divisão e região, para dar tudo de si, para se entregar, para, na sua visita aos clubes, você ser envolvente, você conduzir novamente os leões à motivação de pertencimento. Os leões querem ouvi-lo. Eu fui lá, o presidente me deu uma fala de 2 minutos, é porque você não se posicionou diante do presidente de clube. Você não conversou antes com ele. Você não o convenceu da importância da sua ida lá. Você não se preparou para liderar. E é isso que nós estamos desafiando vocês, presidente de divisão, agora. Assim como os presidentes de clubes têm que fazer. Se preparar para transformar o seu próprio clube, para mudar os hábitos que estão levando os clubes, muitas vezes, a perder associados. A gente cansa de fazer campanha para entrar associado, mas não conseguimos fidelizá-los. Por quê? Porque entra, o clube não está movimentando, está fazendo sempre as mesmas coisas e sempre as mesmas pessoas que fazem. E aí a pessoa que é líder entra e fala, o que eu estou fazendo aqui? E agora nós temos uma concorrência forte.
porque hoje está começando a evoluir, a companheira Jaque é a coordenadora no nosso distrito, os chamados clubes de interesses especiais. Como são grupos que têm interesse comum, já têm uma pré-concepção do serviço, porque depende de uma causa, ou uma situação, ou uma circunstância, esse pessoal vai se unir muito e serão clubes fortíssimos naquilo que se determinaram a fazer. Enquanto alguns clubes tradicionais não buscam fazer uma das causas ou as causas globais da nossa associação e mantém sempre o mesmo projeto. Um projeto que muitas vezes já está saturado e que já virou simplesmente cobrir despesas correntes de uma organização, de uma associação. Ou mudemos, ou nós passamos a ser superveniente a uma organização e não vamos transformar essa organização porque ela está dentro com seus próprios vícios e com seus próprios vícios ela não vai crescer e com isso vai afundar e sucumbir. É como salvar alguém que está afundando e você não sabendo nadar ou mesmo sabendo, mas a força de quem está naquele momento final leva você para o afogamento também. Então, pense um pouco sobre isso. Gabinete, divisão, região, converse com os presidentes de clubes sobre isso. Presidentes de clubes, façam um diálogo aberto com o seu clube, reveja a prestação de serviço do seu clube, traga algumas inovações para o ano leonístico. Existe a iniciativa para a qualidade de clube. Onde está isso, Messias? Está lá no nosso site, lionsclubes.org. Pô, a gente gasta uma grana. Todos os leões do mundo pagam uma taxa internacional. A nossa associação, muito bem gerida, contrata consultoria, busca materiais de alta qualidade, disponibiliza as suas lideranças e a nossa liderança não vai buscar. Presidente de clubes, acesse lionsclubes.org. A Sandra deve falar do Centro Leonista de Aprendizagem mais tarde, mas eu estou falando aqui de N ferramenta disponibilizada para você aplicar no seu clube. Existe técnica para fazer essa mudança. E aí eu falo para o presidente de divisão, você é o grande estimulador, o grande impulsionador, o vetor da mudança nos clubes da sua divisão. Não se omita nesse papel. Se dedique. Você está dizendo sim. E agora, dizendo sim, não é status, é trabalho, é serviço, é dedicação. É necessário que você esteja se dedicando para que os clubes da sua divisão alcancem patamares ainda melhores na prestação de serviço, na fidelização de associados e no trazer novos associados. Eu, vendo aí na França, o nosso presidente internacional fala muito em diversidade. O nosso código de ética traz essencialmente o conceito de que o Lions é totalmente parceiro da aceitação humana. Nós não colocamos nenhuma restrição que não seja aquela estatutária, ou qual seja. Somente ingressar no Lions pessoas idôneas. Idôneas. Se são idôneas, conseguem fazer pagamento das despesas que o Lions possa ter, que conceitualmente represente algo na sua sociedade, ele pode ingressar. E nós temos ainda sócios saindo do clube, e alguns sócios que estão no clube ainda, contestando a diversidade. Aqui não é lugar para isso. Aqui não é lugar para dogmas das religiões, porque aqui nós somos uma organização aberta. Principalmente se uso isso dentro de algo que faço e trabalho fora daqui. Lions não é isso. Lions é uma entidade aberta a todos. E alguns clubes, gabinete, criam regras absurdas de ingresso de novos associados. As regras são simples. Indicado por um leão,
indicado por um leão, e pessoas idôneas. E o clube tem que acolher, integrar e somar, porque nós precisamos de mais pessoas trabalhando conosco, principalmente no momento pós-pandêmico. Então, aqui, eu deixo na tela, e está na apostila, um conjunto de ferramentas para vocês estimularem os presidentes de clube, a equipe GAT de clube, a gerir melhor os clubes nesse ano do Elinho. E eu desafio vocês. E aí você tem algumas obrigações estatutárias que se resume aí no comitê assessor do governador de distrito. O presidente de divisão, ele tem a responsabilidade de coordenar, de presidir o comitê assessor do governador do distrito, que é na divisão. E aí você tem os membros. Quem são os membros? Presidentes de clubes, secretários e tesoureiros de clubes. Vou marcar uma reunião. Tá bom. Eu não posso ir, viu, presidente de divisão? Meu clube não vai participar. É estatutário, tem que participar. O clube tem que participar da reunião do comitê assessor do governador do distrito. Quando nós recebemos a carta constitutiva, nós nos obrigamos a cumprir os estatutos. Não é cada um fazer o que quer. Então, tem que ter a reunião. Convidados. Tem que convidar os dirigentes distritais da divisão. Tá lá tem lá um coordenador de GMT, GLT, GST. Está lá um ex-governador, um ex-diretor. Ele convida para a reunião. Os PDGs da divisão convida para a reunião. São convidados. A equipe GAT deve ser convidada para ajudar você na reunião. E outros que você queira e que entenda necessário. Alguém que possa contribuir com algo mais. Por exemplo, os assessores distritais que estudam determinadas áreas do leonismo e pode levar você nessa reunião. E pode fazer com que os presidentes de clubes, secretários, tesoureiros, possam efetivamente ter outras visões para crescimento. E nessa reunião, você deve ter um temário. Não é uma reunião qualquer. Ela tem que obedecer às regras de uma reunião produtiva. Reuniões produtivas, elas não duram mais do que 1h30. É cansativo. Ela tem ata, ela tem pauta, ela tem começo, meio e fim, ela tem formalidades protocolares. Porque todas as reuniões de Laios têm protocolo. É fundamental que você conduza essa reunião do comitê assessor do governador de distrito de forma adequada, se prepare para ela. Né? E esse comitê ele tem que se reunir pelo menos 3 vezes por ano. Isso está no estatuto. Né? E não é assim como a gente tem assistido. Aliás, de vez em quando eu não recebo convite. Você deve convocar com prazo determinado, suficiente para que todos se preparem para participar. Você tem que mandar a pauta antes. Não é aquela história, fala um pouquinho aí que está acontecendo no seu clube. Fala um pouquinho que está acontecendo no seu clube. Não, nós temos que discutir questões relevantes. Por que estamos perdendo sócio? Por que você teve baixa de sócio? O que aconteceu que não está conseguindo administrar isso? Por que nós não aumentamos sócio? Por que não estamos cumprindo a meta da governadoria? Por que não estamos observando as metas internacionais? O clube é parte da associação internacional. Ele tem que observar esse procedimento. E a reunião do comitê assessor do governador é fundamental para isso. Agora, se eu vou presidir a reunião, não me preparam, não me mentalizo, não tenho um objetivo específico do meu ano, é lógico que essa reunião vai ser improdutiva. E a associação, ela diz qual é a responsabilidade do comitê.
E olha como é porque a gente ouve assim, o governador só pensa em pedir aumento de sócio. Toda vez que vem aqui é para não deixar sair sócio. Não, olha o que diz aqui a responsabilidade do comitê assessor. Primeiro, garantir que cada clube esteja funcionando de forma eficaz. O que é forma eficaz? Está fazendo 2 reuniões ordinárias por mês? A diretoria está se reunindo ao menos uma vez por mês? Ela tem atividade de serviço? Isso que é um clube eficaz. Tem dado publicidade ao serviço para fortalecer a marca Lions, não é a marca de pessoas, a marca Lions. Está trabalhando de acordo com as normas, estatutos e regulamentos internacionais? Obedece protocolo? Eu vejo aí o pessoal... Não, o ex-governador está aí, mas não vai dar palavra para ele, não. É estatutária a fala dele. Ele está no protocolo. Né? O presidente de divisão está lá e está no protocolo. Região está lá, está no protocolo. E tem que falar na sua vez de protocolo. O protocolo existe para isso. Né? E aí a gente vê que não se observa os protocolos. Né? Como está o relacionamento interno do clube? Todos os associados pertencem a um comitê, esse comitê se reúne, esse comitê está desenvolvendo a atividade para o qual foi composto. Outra responsabilidade do comitê assessor, garantir que todos os clubes deem posse aos dirigentes, aos novos associados, reconhecendo as suas realizações de forma significativa. Entrar no Lions hoje está parecendo um negócio assim, entra aí, fica aí, tudo bem? Senta aí, você já é do Lions. Não é assim. As pessoas precisam conhecer quem está entrando, ler o currículo da pessoa, enaltece as suas qualidades, mostre que ele é importante a esse ingresso e a compor conosco as nossas forças. Fale um pouquinho sobre a história do Lions, fale um pouquinho sobre a composição do Lions Internacional, distrital, fale um pouquinho sobre o seu clube, acompanhe a atividade deles. Será que estão fazendo isso? É responsabilidade do comitê assessor sempre falar sobre isso. Garantir que os clubes ofereçam serviços significativos, inspire o crescimento do quadro associativo e o desenvolvimento de liderança. Isso é uma constante. Não é o governador que fica pedindo, não. Isso é uma constância estatutária, porque a nossa organização não pode perecer disso. Tanto é que vai lançar mão agora de uma ferramenta GMA, Global Membership Action, no sentido de retomar alguns sentimentos de pertencimento, a voltar a sentir orgulho de pertencer a uma das maiores, a maior associação de serviços do mundo. E o comitê assessor do distrito, do governador do distrito, tem essa responsabilidade. Promover reuniões interclubes. Olha, eu me reporto aqui, eu me lembro que existia no meu ano, e depois continuou ainda outros anos, pontuação para um grupo de leões que visitavam um outro clube. Nós não podemos nos fechar em si só. Toda reunião a gente recebia associados de outro clube. É o intercâmbio de ideias, o intercâmbio de novas possibilidades. É isso que nos leva a crescimento, mas nós estamos fechando. Convide lá 3, 4 companheiros de outro clube, venha participar da nossa reunião, dê um pouco de fala para eles. Como vocês realizam isso lá? A gente pode aprender muito mais. E quem deve promover essas reuniões? A gente fez até um concurso desportivo, tinha campeonato entre os clubes de truco, de futebol, de vôlei, para que nós pudéssemos fazer um congraçamento dos leões. Hoje, se bobear, a gente nem sabe quem é leão de outro clube. Se ele não usar o PIN, a gente nem fica sabendo que é leão. Não se comunica mais. A gente não se vê mais publicado no jornal, por exemplo, que um novo membro ingressou no Lions Club. É para comunicar para a comunidade querer participar também, eles entenderem que é um movimento bacana. Não é o jantar não precisa publicar, mas que o novo associado, nós vamos comunicar para a comunidade que ele é um voluntário, que ele
ele se preocupa com a comunidade local, que ele quer ajudar aqueles que mais precisam, a gente vai dizer que ele é uma pessoa de um ótimo caráter. E a gente tem que dar publicidade a isso. Como que você, presidente de divisão, tem feito isso nas reuniões do comitê assessor do governador? Né? E, principalmente, estimular a participação dos leões de clubes nos eventos do distrito, porque é aí que ele pode abrir a mente, é aí que ele pode ter um estímulo ainda maior para o movimento. Quanto mais eu me fecho, mais eu distancio do movimento. Essa, com certeza, é a grande causa da não fidelização. Eu preciso fazer com que as pessoas conheçam o movimento, porque quem conhece, permanece e fica. Duas outras responsabilidades do comitê assessor: promover os programas oferecidos pelo Distrito Mútuo e LCIF, e LCI, Lages Internacional. A Sandra vai falar dos treinamentos. Eu olho lá no treinamento, eu fico pensando, meu Deus, cadê o pessoal do treinamento? É sempre as mesmas pessoas. E aí eu fico pensando, por que ele quer participar 10 vezes, só ele? Cadê os novos associados? É para eles que nós precisamos falar. É para eles que nós precisamos desenvolver. E a responsabilidade do comitê de convencer, de estimular o presidente de clube e o clube a participar dos eventos distritais. Cadê os novos participando da reunião do RGD? Cadê os novos participando de institutos de liderança? Cadê os novos participando de eventos maiores internacionais? Nós estamos fazendo pior do que faziam com as crianças, com os deficientes antigamente, que amarravam. A gente viu isso na Special Olympics, amarrava dentro de casa para que não se mostrasse à sociedade que eles existiam. E agora o Lions faz um estímulo contrário para dar visibilidade. Veja o exemplo agora do Lions Clube de Bauru aqui, o Anjo Azul, que cuida e trabalha a causa do autista. Outra responsabilidade desse comitê: incentivar os clubes a participar das convenções de distrito, do Distrito Mútuo e internacionais. Elinho, eu quero propor para vocês que a gente crie um painel, clube por clube, em cada divisão, quantos vão participar. E aí a gente mostrar para o presidente de divisão, que é o presidente do comitê assessor, quanto foi o resultado dele no ano leonístico, para que ele também possa melhorar através de indicador. E aí, essas reuniões, mas o que eu faço nessas reuniões? Vai lá no seu manual, existe um e-book, pega esse e-book lá, lê que ele diz assim, até como você construir a pauta da reunião. Vai chegar perdidão lá, ninguém aguenta mais reuniões improdutivas, ninguém aguenta mais reuniões que não agreguem valor. A reunião tem que agregar valor. Presidente de clube, prepare a sua reunião. Vá na reunião sabendo o que vai fazer. Seja estratégico na condução da reunião. E aqui, no comitê assessor, observe o temário. Na primeira reunião, enfoque no serviço. Ela deve se realizar até 90 dias após a convenção internacional. Então, traga todas as possibilidades. Leve alguém do GST para falar sobre as causas globais. Estabeleça a conexão do clube com o distrito e com o Lions Internacional, sobre a ótica do serviço. Mostre o calendário anual de Lions, para que os clubes exerçam esse calendário, para que potencialize as ações internacionais do nosso movimento. A segunda reunião, ela tem enfoque no quadro associativo. Em novembro, já o estímulo ao simplesmente convide, ao ingresso de novos associados, ao treinamento para que os novos associados conheçam o nosso movimento. E ela deve ocorrer até o mês de novembro. A terceira reunião tem enfoque no desenvolvimento de liderança. Quantos líderes você tem no seu clube e que pode ser desenvolvido?
Essa reunião deve ocorrer no mês de março ou fevereiro. E a quarta reunião ela é opcional, mas enfoque no futuro. Motive as pessoas que estão saindo da direção do clube a permanecerem ativos, a buscarem funções no distrito, a trabalhar mais efetivamente com o conhecimento adquirido. E ela deve ser 30 dias antes da convenção do Distrito Múltiplo. Estimule a participação. E eu quero, então, com isso, ir encerrando a minha fala, Elinho. Nossa Senhora! Graças a Deus! Graças a Deus! Desculpa, Ayrton, falar demais. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Ayrton. Então, eu gostaria de dizer para vocês da importância de nós observarmos as regras internacionais. Quando não observamos, nos tornamos não leões, nos tornamos pessoas que estão dentro do lais, às vezes até para utilizar o lais. Né? Então, eu agradeço, Elinho. Eu acho que está dentro do meu tempo. Nós estamos acabando antes o treinamento. E eu acredito que a gente tenha agregado algum valor, né, àqueles que quiseram ouvir, àqueles que quiseram aprender, àqueles que querem fazer o novo. Entrem no site lionsclubs.org e agregue valor aos seus clubes. E gabinete, sejam compromissados com o governador. Ok? Muito obrigado aí pela atenção. Peço desculpa ao Ayrton por eu ter excedido no tempo ou ter falado demais. Mas eu acredito que a gente tenha contribuído para a grande maioria para um aprendizado grande. E que sejamos todos gratos a Deus por estarmos juntos. Obrigado. Parabéns, Messias. Obrigado, PDG Messias. Parabéns pela brilhante apresentação. Dale, Messias. Valeu, Messias. Messias, Parabéns. você acabou antes do prazo. Eu quero parabenizar você, companheira Sandra, todos os dirigentes. Foram fantásticos. Ô, companheira Sandra, você vai fazer o fechamento. Eu só quero dizer duas coisinhas. Que está sendo tudo muito leve. Eu, pelo menos, e a Juliana, a gente está percebendo que está sendo uma manhã muito agradável, de muito aprendizado, só que leve, gostosa, produtiva e sadia. E quero dizer, Messias e Sandra, que os nossos futuros presidentes de divisão e região já cumpriram as suas tarefas preliminares de acessar os e-books, todos eles fizeram os cursos, já está tudo na ponta da língua, viu? Começamos com o pé direito. A palavra é sua, companheira Sandra. Messias, obrigado. Bem, companheiro, nós, antes de encerrarmos, eu gostaria de saber se algum companheiro gostaria de fazer alguma pergunta específica sobre as matérias aí que foram transmitidas aí no período da manhã. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta específica? Sandra. Oi, pois não, companheiro Leonildo. Esta vez você não ficou no lado do Messias, porque a outra vez só eu percebi a sua emoção quando ele falou, uma lágrima do seu olho direito correu. Eu percebi, ninguém mais, talvez nem a Sandra, porque dali a pouco ela passou um lenço assim, ó. Funcionou também. Isso faz parte do coração de todos os companheiros leões. Nós temos que jogar com a cabeça e nós temos que jogar com o coração. Vamos lá, Sandra. Um abraço aí. Obrigada, companheiro Leonildo. Ainda mais hoje, que é Dia dos Namorados, né? Então, é sempre bom quem tem um namorado estar junto, falar eu te amo. Bem, então, avalio que não temos dúvidas, né? Pelo menos não apareceu nenhum ponto aqui. Nós gostaríamos de, então, encerrar agora e combinar que nós retornaremos às 13 horas, porque tem alguns companheiros que optaram por entrar somente no período da tarde, né? Então, nós vamos respeitar o horário para que eles não percam, né, a oportunidade de ouvir todos os companheiros. Quero agradecer os nossos palestrantes do período da manhã, que foram brilhantes, como o próprio companheiro Hélio mencionou, né?
e vamos aí retomar o nosso compromisso às 13 horas em ponto. Nada mais havendo, então nós damos por encerrado aqui o nosso treinamento, né? No período da manhã, e retomaremos então às 13 horas. Obrigada e até mais tarde, então. Até logo mais, então, companheiros. O Até, almoço o está link é o pago aí para mesmo. todo mundo, hein?